Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando Martins, disciplina Língua Portuguesa, e mais uma vez comentarei uma das questões que foi aplicada recentemente pela banca Nosso Rumo para o cargo de professor de Educação Básica Infantil 30 horas na cidade de Suzano. E a questão é referente à colocação pronominal. O próprio nome já diz, nós precisamos aí saber de qual maneira, em qual posição esses pronomes serão colocados. E quais são esses pronomes? São chamados pronomes oblíquos átonos. Desta forma, precisamos compreender quais são esses principais pronomes, pois o primeiro passo é identificá-los dentro das frases e verificar se eles ocupam a posição antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. E para isso existem aí alguns nomes que podem parecer para nós um pouco estranhos, mas que pelo próprio nome é possível nós realizarmos uma relação. Vamos verificar então, primeiramente, quais são esses pronomes. Os pronomes oblíquos, me, o se, o te, o nos, o vos, o pronome lhe, o a sua forma plural, os e as. Esses são os pronomes oblíquos átonos que mais aparecem. Primeiramente, nós vamos identificá-lo dentro de cada uma das alternativas e vamos ver qual a posição que eles ocupam. Mais um detalhe: às vezes nós imaginamos que colocação pronominal é somente enxergar o pronome, mas nós precisamos ver quais são os atrativos, quais são as outras classes gramaticais que vão trazer esse nome para frente, que vão trazer este pronome para frente. Por exemplo, outros tipos de pronomes que não sejam os oblíquos átonos atrai o pronome oblíquo átono para frente do verbo. Eu tenho que conseguir olhar também para o verbo, porque os pronomes eles vão ficar colocados antes do verbo, no meio ou depois. Conjunção é uma outra classe gramatical que vai atrair o verbo para frente. Advérbio é uma outra classe gramatical que também vai atrair o pronome para frente. São aí algumas construções que nós temos que identificar. Então, não basta somente olhar para o pronome oblíquo e identificá-lo. Reconhecer as outras classes gramaticais é de extrema importância para que nós saibamos aí verificar de que maneira esse pronome será colocado, antes, no meio ou depois. Vamos, desta maneira, analisar cada uma dessas questões. A banca solicita, então, o seguinte enunciado: assinale a alternativa correta acerca da colocação pronominal conforme a norma padrão da língua portuguesa. Primeiro passo, identificar o pronome oblíquo. Qual que é o pronome oblíquo aqui? O se. E notem que, se eu mencionar para vocês todas estas frases, mesmo que o pronome esteja colocado no local incorreto, nós vamos compreender aí claramente o contexto de cada uma das situações que estão aqui colocadas. Mas diante de uma prova, diante da norma padrão, precisamos aí identificar como que ela deve ser escrita. Letra A. Em tratando-se de amor, eu entendo. O em aqui, ele é uma preposição. O tratando é o verbo. Quando o verbo acaba com essa terminação ando, nós mencionamos que ele está na forma nominal que se chama gerúndio. Desta maneira, quando eu tenho aqui a preposição que é o em
e o verbo acompanhado, que é o tratando, que vem do verbo tratar e que está na forma nominal gerúndio, esse ser ele não pode ficar depois do verbo. Ele vai ficar antes do verbo. Em se tratando de amor, eu entendo. Verifiquem essa forma nominal chamada gerúndio. Quais são as terminações dela? Ando, endo, indo, por exemplo. Falando, comendo, partindo. Essas terminações chama-se gerúndio. Letra B. Naquele país fala-se francês. Não, naquele país se fala francês. Dessa forma, o pronome oblíquo não pode ficar depois do verbo falar. Letra C. Não faça-me perder as estribeiras. Percebam aqui a seguinte situação. Palavra negativa é um advérbio, advérbio de negação. Por exemplo, não, nunca, jamais são palavras negativas que vão atrair o pronome oblíquo para frente do verbo. Qual pronome oblíquo aqui? O me. Então, não faça-me perder as estribeiras está incorreto. O correto é não me faça perder as estribeiras. Aqui eu tenho um caso que é chamado de próclise. É um nome um pouco estranho, mas pelo próprio nome nós já conseguimos encontrar uma relação de sentido. Se eu verificar aqui, por exemplo, PR, vai me lembrar do quê? Da palavra primeiro. Então, o pronome oblíquo, ele tem que vir primeiro que o verbo. Isto é uma próclise. Mas, para que esse pronome oblíquo fique posicionado ali antes do verbo, ele tem que ter outras classes gramaticais que vão atrair ele para frente. E o não, ele é aí o advérbio de negação que atrai o pronome oblíquo para frente. Então, a próclise, o pronome oblíquo, ele somente pode ser atraído para frente do verbo se tiver ali um acompanhante. Então, por isso que é necessário reconhecer essas outras classes gramaticais, como conjunção, advérbio, outro tipo de pronome, frases exclamativas. Fiquem atentos ao reconhecimento dessas outras estruturas gramaticais. A letra D. Fizeram-me chegar cedo, mas não estou aqui ainda. Percebam que o pronome me está depois do verbo fizeram. Fizeram-me. Esse verbo está no passado. Eu não posso iniciar frase com pronome oblíquo. Se eu colocasse aqui, me fizeram chegar cedo, mas não estou aqui ainda, está errada essa construção pela norma padrão. Sendo assim, aqui eu vou ter um processo de colocação pronominal que se chama ênclise. E aqui nós conseguimos fazer uma outra associação de sentido. Se eu buscar uma referência nessa primeira sílaba, que é o em, vai me trazer a associação da palavra encerrar. Encerrar está no fim. Não inicio frase com pronome oblíquo. Esse me, ele somente poderia ficar ali na frente se tivesse um daqueles atrativos, conforme o exemplo anterior. Por exemplo, uma conjunção, uma palavra negativa, ou um advérbio, ou um outro tipo de pronome. Então, sim. Por exemplo, te amo. Essa forma, pela norma padrão, ela é incorreta. O certo é amo-te. Mas é muito raro nós encontrarmos alguém falar amo-te. Esse te significa o você, mas pode ficar eu te amo pela presença do eu na frente. Guardem bem isso. Não iniciamos frase com pronome oblíquo. Sendo assim, o pronome oblíquo ele está posicionado depois do verbo.
A alternativa D é a alternativa correta. Veja só a letra E. Lhe abraçaria agora, mas estou longe. Não inicio a frase com pronome oblíquo. E existe aí também, qual outra? A mesóclise. E a mesóclise, às vezes, pode parecer confusa para nós pelo seguinte motivo, que é um elemento mais utilizado em alguns textos literários, alguns textos mais antigos, escrituras sagradas. Por exemplo, entregar-lhe-ia o documento, entregar-lhe-ei o documento, dar-te-ia a vida. Esses elementos, que é chamado de mesóclise, eu também consigo fazer uma associação pela primeira sílaba, que é o me, que vai me lembrar então da palavra meio. O pronome oblíquo vai ficar no meio do verbo. Vai haver o que então? Aqui uma ruptura, uma quebra para que esse pronome possa ficar no meio. Mas isso somente irá acontecer se o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito. E aqui eu tenho lhe abraçaria. Não inicio frase com pronome oblíquo. Sendo assim, eu já olho para isso e verifico que essa alternativa está errada. Aqui pode ficar abraçar-lhe-ia. Mas notem que esta forma já quase não é mais utilizada na fala das pessoas, mas em alguns textos literários, textos mais antigos, numa maneira bem mais formal, nós ainda vamos verificar esse tipo de construção. Fiquem de olho, então, na próclise, mesóclise, ênclise. Vejam aí exercícios anteriores, o que permite o pronome ser atraído para frente e o que não permite. E lembrem-se, língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Nos vemos então em um próximo vídeo dessa banca ou de outras, mas continuem treinando a língua portuguesa. Obrigado e até a próxima.